Fala galera, tudo bem? Galera, ó, eu sou o professor Marcelo Boaro, o seu professor de exatas. Minha querida e meu querido, o que está acontecendo aqui? Como eu sempre digo a você, você precisa resolver muitos exercícios para você se dar bem na sua vida. Precisa aprender bacana física, matemática, química, você precisa resolver muitos exercícios. E é por isso que eu gravo a teoria e eu gravo milhares de exercícios e posto para vocês. O meu trabalho é um trabalho diferenciado nesse aspecto, tá bom? Então assim, galera, então eu estou na última aula, Física e Resolução dos Exercícios, vetores, tá bom? Subtração, multiplicar um vetor por um número real, multiplicar por 2, meio, mais 3, enfim, né? Menos 0,25. Versores, quando você tem um vetor aqui que você precisa decompor em função das suas componentes I e J, tá? I e JK, se você tiver em 3 dimensões. Trabalhar com vetores é algo extremamente importante. Então, eu reagrupei uma sequência de exercícios para você poder estudar a bacaninha. Então, no final desse vídeo, eu ponho um link para a playlist de resolução de exercício e ponho um link para a playlist de teoria para você poder se dar muito bem na sua vida, tá bom? Esquece da força que você puder dar para mim, tá? Esse projeto sobrevive de doações. Não é fácil manter essas coisas, não é fácil. Então, assim, por favor, me ajude com o que você puder. E também tem um espaço para uma plataforma em que eu ofereço alguns serviços que os alunos me pediram para fazer. Eu ofereço alguns serviços. Se você tiver interesse em algum serviço lá também, você pega pela plataforma, tá bom? Então, dá uma olhada na sua tela. Ó. Galera, o exercício diz assim: os vetores abaixo representam uma mesma grandeza vetorial. Legal. Classifique como F falsa ou V verdadeira cada afirmação. Então tem um monte aí, gente, ó, de afirmações. Na letra A ele fala, o vetor A é igual ao vetor B. Na letra B ele fala, o módulo do vetor A é igual ao módulo do vetor B. Na letra C ele fala, o vetor A é igual ao vetor C. Na letra D ele fala que os módulos de A e C são iguais. Espera aí. E outras coisas mais que ele pergunta. Então volta aqui para a lousa que eu te explico em detalhes. Ó, volta aqui. Galera, esses caras têm mesmo tamanho, A, B, C e o D. O E tem o dobro do tamanho e o F também. Bom, mas você se lembra que vetor, gente, é uma coisa complicada de você comparar. Um vetor só é igual ao outro se ele for igual em tudo, em módulo, direção e sentido, lembra? Um vetor só é igual ao outro quando ele é igual em tudo, em módulo, direção e sentido, intensidade, direção e sentido. Tá? Então, uma afirmação como essa que ele fez, A igual a B, ele está dizendo o vetor A é igual ao vetor B, ou seja, é igual em tudo. Isso é uma afirmação bastante forte, você tem que olhar com muito cuidado para ver se isso é verdadeiro. Nesse caso é. Por quê? Porque eles têm o mesmo tamanho, têm a mesma direção vertical e o mesmo sentido para baixo. Então é verdade que o vetor A é igual ao vetor B? É verdadeiro. Bom, se o vetor A é igual ao vetor B, então o módulo do A é igual ao módulo do B, claro. Porque se eles são iguais vetorialmente falando, eles são iguais em módulo também, eles têm o mesmo tamanho. Porque se não tivesse o mesmo tamanho, essa situação aqui não seria verdadeira. Então aqui é verdadeiro também, tá bom? Então, ó, verdadeiro, verdadeiro. E essa situação aqui, galera? O vetor A é igual ao vetor C? Não, né, meu? O vetor A aponta para baixo, o vetor C aponta para cima. Eles podem até ter o mesmo tamanho, ter o mesmo módulo, tá? A mesma intensidade, mas eles não são iguais. Então, o vetor A é igual ao vetor C? Não, isso é falso. Tá bom? O vetor A não é igual ao vetor C. Eles têm o mesmo módulo apenas. Por isso que no próximo item está verdadeiro. O módulo do A, apenas o módulo, é igual ao módulo C? Verdadeiro, verdadeiro. O tamaninho, a intensidade do A é igual ao tamanho e intensidade do C? Verdadeiro. Aí tá bom. Gente, mas o que é menos um vetor? Lembra? Vetor oposto, né? Aqui, essa aula é de subtração de vetores e de produto de vetor por um número real. Eu posso pegar um vetor, vetor A, por exemplo, pegar esse vetor e multiplicar por menos 1. O que seria menos o vetor A, Boaro? Menos vetor A é eu pegar, manter o mesmo módulo, mesma direção, mas inverter o sentido, não é? Se o vetor A é para baixo, menos o vetor A é para cima. Mesmo raciocínio com o vetor C? O mesmo. Se o vetor C está para cima, se eu pegar menos o vetor C, ele é igualzinho. Mesmo módulo, mesma direção, mas sentidos opostos. Então, o vetor C é assim, menos o vetor C é assim, ok? Então, menos o vetor C seria eu pegar o vetor C e inverter. Aí, se eu inverto, fica igual, né? Então, isso aqui é verdadeiro, ó. Ah, Boaro, isso aqui... Não, isso aqui tá errado, gente, é bobagem.
Toda vez que ele não colocar a setinha em cima, ele está falando do módulo. O módulo do A é igual a menos o módulo do C? Não, mas módulo não é negativo. Módulo é positivo, lembra da matemática? Módulo é uma coisa positiva, a intensidade tem que ser uma coisa positiva. Então, não faz sentido eu falar isso aqui, não faz nem sentido. O módulo do A igual a menos o módulo C não faz sentido. Então, isso aqui é falso. Toda vez que você tiver uma comparação sem setinha em cima com sinal de menos, você pode desprezar que está errado. Tem mais algum? Aparece mais algum? Aparece aqui, ó, na letra K, não aparece? Então, já vou pôr falso aqui, porque é falso também. Nem li, nem comparei, depois eu olho. Mas com certeza é falso, não tem setinha em cima, não posso pôr menos na frente. Tá bom? Então vamos continuar? Letra G. O vetor E é igual a 2 vezes o vetor D? Vamos pensar? O vetor E é igual a 2 vezes o vetor D? Bom, para ser 2 vezes o vetor, notação vetorial, ele tem que ter mesma direção, mesmo sentido e 2 vezes o tamanho. É isso? Mesma direção, mesmo sentido e o dobro da intensidade aqui? Então é verdadeiro, né, gente? Esse cara aqui é verdadeiro, ó. Tá bom? E o de baixo? O tamanho, o módulo, a intensidade do vetor E é 2 vezes a intensidade do vetor D? É verdadeiro, né, gente? Esse cara aqui tem o dobro desse cara aqui, certo? Então é verdadeiro. O de baixo? O vetor F, esse cara aqui, ó, tá apontando aqui, ó, pra lá. Ele é igual a 2 vezes o vetor D? Não, né, meu? Não, o vetor D está para lá. Eu vou chamar isso de horizontal, só para a gente ter como referência. O vetor D é horizontal para a direita da sua tela. O vetor F é horizontal para a esquerda da sua tela. Opa, então não dá, né, meu? Não dá, como é que eu vou fazer isso aqui? Não dá. Então o vetor F é 2 vezes o vetor D? Não, se tivesse um sinal de menos aqui na frente, tudo bem, ele faz aqui embaixo, né? Não, então isso aqui é falso. É falso. Agora, quando eu ponho o sinal de menos, olha só que interessante. O que é menos 2D, Boarô? Esse cara é o D, não é? 2D é o dobro. Menos é o inverso. É o oposto, entendeu? Então, o que você faz? Você multiplica por 2, dobrou. Você pega menos ele, virou, tá para o outro lado. Só isso. Aí é verdadeiro. Se eu dobrar esse cara e inverter ele para o outro lado, aí é verdadeiro, Boarô? Aí é verdadeiro. Então, esse cara aqui é verdadeiro, ok? Bom, e por fim, o módulo do E é igual a 2 vezes o módulo do B. Lembra, gente? Quando tem setinha, ele está falando do vetor. O vetor tal é igual ao vetor tal. Quando não põe nada, é o módulo do E é igual a 2 vezes o módulo do B. Vamos pensar? O módulo do E é igual a 2 vezes o módulo do B? É. Tá bom? É. Ele pode comparar mesmo em direções contrárias, sentidos diferentes? Pode, não tem problema. Por quê? Porque ele está comparando apenas o módulo, apenas o tamanho. Tá legal? Tá legal? É como se eu pegar, por exemplo, pego um objeto, aplico uma força horizontal para lá, uma força de, sei lá, 20 newtons. Eu falo para você que 20 newtons é o dobro de, por exemplo, uma força para baixo de 10 newtons. Eu posso comparar os módulos sim. Então o que ele fez aqui é verdadeiro. Tá bom? Por isso que é verdadeiro. Por isso que é essa relação. Verdadeiro, verdadeiro, falso, verdadeiro, verdadeiro, falso. Verdadeiro, verdadeiro, falso, verdadeiro, falso, verdadeiro. Pra gente resolver, tá legal? Mas antes, lembre-se, dê joinha nos vídeos, inscreva-se no canal, compartilhe meu trabalho, que é um retorno muito bacana que eu quero que você dê pra mim, tá legal? Então, dê uma olhada aí na sua tela, O que é exercício diz, gente? Um corpo está sujeito à ação de 3 forças apresentadas a seguir em função dos versores, ou seja, dos vetores unitários, né? Que são, exatamente, os vetores unitários de referência. Determine a resultante das forças também em função dos versores. Opa, como é que é agora? Determine a resultante dessas forças também em função dos versores. Tá legal. Então tá aí, F1 igual a 5i mais 3j menos 7k. F2 igual a 9i mais 5j mais 10k. E o F3 é menos 3i mais 7j mais 7k, tá legal? Então, volta aqui para a lousa que eu te explico. Volta aqui. Galera, tranquilo. Eu vou fazer uma representação aqui em 2 dimensões só, porque é mais tranquilo de fazer, mas a discussão em 3 dimensões é a mesma coisa, tá? Aqui está em 3 dimensões, são os versores I, J, K. Aqui eu vou fazer apenas em 2 dimensões, que é mais fácil para fazer o desenho para você. Aqui o eixo X, aqui o eixo Y. O que é um versor, Boarô? O que é um versor mesmo? Gente, um versor é um vetor unitário que está aqui, ele está aqui. É um vetor unitário. Por exemplo,
O vetor unitário na direção y nós chamamos de j. O vetor unitário na direção x nós chamamos de i. Só isso. Então, quando eu tenho um vetor qualquer, uma das maneiras de representar vetor é uma coisa bastante complexa e completa, já perceberam? Tem bastante coisa, por isso que eu fiz em 5 aulas para você. Então, ó, quando você faz um vetor qualquer, eu posso representar esse vetor f em função de suas componentes. Ou seja, eu pego a componente dele, projeto aqui, ó. Pego a componente dele, projeto aqui, ó. Pá, 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 e aí a componente dele aqui, ó, ele vai ter uma certa quantidade, né, de vezes esse i. Por exemplo, se eu vier aqui e der 5, então o f pode ser escrito como sendo 5 vezes, o vetor f pode ser escrito como sendo 5 vezes o versor i nessa direção. Mas, quanto ele tem nessa direção? Por exemplo, 4. Estou inventando os números, né, gente? Por exemplo, 4. Aqui acertou 4 quadradinhos, aqui acertou 5 quadradinhos. Então, o vetor f na direção y, esse cara aqui tem 4 desses quadradinhos aqui, por exemplo. Então, 4j. Então, eu posso representar o vetor f nesse formato. Isso é bastante bacana, você pode ter isso nas 3 dimensões. Bastante bacana quando você tem vários vetores, gente, vários vetores, todos escritos nesse formato, é uma maravilha, porque a soma é muito fácil. Porque, galera, agora que eu tenho as componentes assim, para somar o vetor, para eu te dar resultante, gente, é uma soma algébrica, ó, dos termos, tá? Termo a termo. Então, ó, o vetor f1 mais o vetor f2 mais o vetor f3 vai dar o vetor resultante f, uma soma de vetores. Então, eu posso escrever em função disso, a soma dessas coisas, que são as coordenadas, né? X, y e z, de cada um deles. Então, ó, 5 e 9, 5 mais 9 são 14. 14 menos 13 é 11. Então, vai ser 11 e só isso. Soma direto, soma subtrai direto. Entendeu? Vamos lá. E aqui, Boarô, como é que vai ficar? 7 mais 13 é 10. 10 mais 5, 15. Mais 15, J. E aqui, Boarô, 7 menos 7, aqui, ó, mais 7 menos 7, 0. 0 mais 10, 10. Mais 10K. Olha que moleza achar a soma de vetores com esse método. Só que você tem que ter todo mundo nesse formato. Aí você acha a resultante aqui, que são as coordenadas. Entendeu? É assim que você faz. Diz assim, tá legal? Represente graficamente o vetor resultante da diferença entre os vetores A e B. Ou seja, R é igual a A menos B, vetorialmente falando, hein? Determine também o seu módulo. Bom, então tá aí a figura, o A e o B, e ele deu um papel quadriculado do lado para você resolver, né? Beleza. Então, ó, volta aqui para a lousa que eu te explico. Ó, galera, tranquilo, ó. Ele deu esse quadriculado, deu o vetor B, deu o vetor A. Aí ele falou, eu quero R, A menos B. Gente, lembra, subtrair um vetor é mesmo que somar o oposto do vetor. Como assim, Boarô? Subtrair o vetor é o mesmo que você somar, ó, o oposto do vetor. Lembra, galera? O que é o vetor oposto mesmo, Boarô? Se eu tenho o vetor para lá, menos o vetor eu virar o vetor para cá. Entendeu? Se eu tenho o vetor para lá, menos o vetor eu inverter ele para cá. Então, se ele é horizontal para a direita, ele continua horizontal, mas virado para a esquerda. Tá bom? Por exemplo, vetor B, ele tem 1, 2, 3 quadradinhos para cá, certo? O que seria menos o vetor B, meu querido? Menos o vetor B é esse cara aqui, assim, ó, para lá. Isso é menos o vetor B. Então, somar esse vetor oposto, então vai ficar tranquilo. O que eu vou fazer, galera? Eu vou usar esse outro quadriculado que ele deu aqui como referência. Então, vou fazer o seguinte, eu vou repetir o vetor A. Gente, não importa, você pode usar qualquer espaço aqui, né? Eu vou repetir o vetor A. Note, o vetor A ele tem 2 por 2, ó. 1, 2, 1, 2. Então, eu tenho que respeitar isso, ok? 1, 2, 1, 2. Então, eu venho aqui, ó, e marco aqui o vetor A. Esse aqui, ó, é o vetor A. Bom, agora eu vou pegar menos o vetor B. Epa, o vetor B ele tem 1, 2, 3. Eu vou chamar de horizontal para direita sua para você entender melhor, tá bom?
horizontal para a direita. Agora eu vou pegar, vou inverter, vou manter horizontal, mas vou virar para a esquerda com o mesmo tamanho. Ah, então peraí, então eu vou colocar esse vetor oposto, galera, na sequência do vetor A. Por que, Boaro? Ora, porque eu estou fazendo agora uma soma de vetores. Subtrair vetor, galera, nada mais é do que somar o vetor oposto. Então eu peguei menos o vetor B, percebe? Esse é o vetor B, 1, 2, 3. Peguei menos o vetor B, 1, 2, 3, horizontal, que eu chamei, para cá. Entendeu? Entendeu? Como é que eu acho a resultante? Ó, galera, tá um na sequência do outro, meta poligonal, né? Minha aula 2, detalhada para você lá na playlist no YouTube. Ó, então eu faço o que agora, galera? Da origem do primeiro à extremidade do último, não é isso? Ó, da origem do primeiro à extremidade do último. Esse vetor aqui é o vetor resultante R. Esse é o vetor R resultante, que é o A mais menos B. Então ficou A mais menos B, é o vetor resultante. Mas ele quer que, além de você representar, ele quer que você faça o cálculo do módulo. Então vai ficar assim, ó, R ao quadrado é igual. Gente, papel quadriculado, meta poligonal, é muito comum terminar com Pitágoras, não foi que eu falei para você? Esse cara aqui, ó, ao quadrado, é igual a isso ao quadrado mais isso ao quadrado. Então vai ficar 2 quadradinhos, 2 ao quadrado, mais 1 quadradinho, 1 ao quadrado. Então R é igual. Estou olhando na tela do meu computador, ele não me deu nenhuma referência de unidades, tá bom? O quadriculado, cada lado do quadriculado, suponhamos que seja uma unidade. Então vai ficar 2 ao quadrado mais 1 ao quadrado, 2 vezes 2, 4. 1 ao quadrado é o mesmo, 4 mais 1, 5, raiz quadrada. Ou seja, o R vale raiz quadrada de 5 vezes a unidade. Entendeu, meu querido? Minha querida? Galera, então é isso. Sua tela, ó. Galera, o exercício caiu na Unifesp. Diz assim, ó. Na figura, são dados os vetores A, B e C. Ah, então tá aí, ó. Grade quadriculada, né? Papel quadriculado. Os vetores A, B e C. A e B são iguais, tá vendo, ó? São iguaizinhos, os vetores A e B, e o vetor C aí vertical para baixo. Legal. Sendo U a unidade de medida do módulo desses vetores, pode-se afirmar que o vetor D é igual a menos B mais C, tem módulo... Opa, como é que é, Boaro? Relaxa. Você tem a grade aí, ó. Você tem a grade quadriculada, papel quadriculado. E ele te desenhou os três vetores, A, B, C. Ele falou o seguinte, sendo U a unidade de medida, note, galera, que o U que ele fez à esquerda aí, ó, tá vendo? Pega 2 quadradinhos, tá bom? 2 quadradinhos é o U que ele chamou, ok? O vetor D é A menos B mais C. Opa, então tem a subtração de vetores aí no meio, ó. A menos B mais C. Ele quer saber, esse vetor D tem módulo... 2U, 4U, raiz de ano, volta que falou isso que eu te explico, ó. Galera, tranquilo. É o seguinte. Vetor A, vetor B, vetor C apontado para baixo, ok? Ele falou, o vetor D, que é A menos B mais C, vai ter quanto de módulo? Foi isso que ele perguntou. Qual é o módulo desse vetor em função desse U? E direção e sentido que ele perguntou também. Ah, galera, é o seguinte, tranquilo, você tem que lembrar do seguinte, gente, ó, revisãozinha aqui, né? Lembra que eu falei na aula? Se eu tenho um vetor D, o vetor menos o D, o que é menos um vetor, Boaro? Galera, relaxa, menos o vetor, basta você manter a mesma direção, o mesmo módulo e inverter o sentido, lembra? Então, menos D é o vetor D apontado por outro sentido, só isso. O que seria menos 2D? Menos 2D é eu dobro o tamanho do vetor, dobro o módulo do vetor e inverto o sentido, certo? O que seria menos meio D, Boaro? Menos meio? Pô, peraí, menos eu tenho que inverter. Meio é pegar metade. Então, menos meio é eu inverto o vetor e pego metade do tamanho do vetor original. Então, gente, o que vai ser A menos B? A menos B, basta eu inverter esse vetor e pensar assim, ó, o vetor D é igual a vetor A, mais soma de vetores. O vetor menos B, ou seja, o vetor oposto, né? Chamamos de vetor oposto ao B, mais o vetor C.
Em outras palavras, meus queridos, inverta o vetor B e faz a soma de vetores. Ah, cara, mas relaxa, ó. Ao inverter o vetor B, você vai ver que ele vai ficar oposto ao A, claro, porque o A e o B são iguais. Né? Para ser igual, tem que ser igual em módulo, direção e sentido, lembra? Então, quando eu inverter o vetor B, inverter esse vetor, e somar com o A, ele vai desaparecer, galera. Então, ó, vamos fazer? Então, quem vai ser menos B, Boarô? Menos B é esse cara aqui, ó. É isso aí que eu tenho. O vetor A menos o vetor B se anulam. Quem que sobrou? Quem que sobrou? O vetor D. Tem essa diferença de vetores aqui no meio. Quem que sobrou? Horas. A menos D se anula. Sobrou C, galera. Sobrou o vetor C. Note, ele me deu que 2 quadradinhos vale a unidade. Então, o vetor C eu tenho quanto, galera? O vetor C eu tenho 4 quadradinhos. Ah, então, peraí. Se eu tenho 4 quadradinhos, Boarô, então, ó, aqui vale U, 2 quadradinhos, mais 2 quadradinhos vale U também. Então, a resposta é 2U, não é? O vetor resultante, que é o próprio vetor C, o resultante, o módulo dele, não, o módulo de D, é igual a 2 unidades, tá bom? 2 unidades, ok? Vertical para baixo, tá? Resposta do exercício é a letra B. Eu vou ler aqui na tela do meu computador para você, ó. Letra B diz 2U, e sua orientação é vertical e para baixo. Orientação vertical. Ó, dê uma olhada na sua tela, ó. Galera, o exercício diz assim, ó. Analisando a disposição dos vetores BA, EA, CB, CD e DE, conforme a figura abaixo, assinale a alternativa que contém a relação vetorial correta. Aí você olha nas alternativas lá, misericórdia. CB mais CD mais DE igual a EBA mais D. Nossa, dá um monte de informação ali. Você fala, nossa, cara, o que está acontecendo? Relaxa. Olha para a figura. Olha só para a figura. Veja os vetores. De C a D é um vetor. De D a E é outro. De E a A, outro ainda. Agora vamos voltar para o ponto C, vamos ver o outro desenho. De C a B e de B a A. Opa, então existe uma relação entre esses caras, que eles estão partindo do mesmo ponto e terminando no mesmo ponto, não é? Então, ó, volta aqui para a lousa que eu te explico, ó, volta aqui, galera. Então, ó, pensa no ponto de partida e no ponto de chegada. A minha referência é, sempre que você encontrar um desenho como esse, olha o ponto em que eles estão saindo, não importa quanto, se eles estão saindo do mesmo ponto, e onde eles estão chegando. Nesse caso, eles estão saindo desse ponto aqui, gente. Estão chegando naquele ponto lá, por 2 caminhos. Pensa assim, ó, CD, DE, EA. Puf, terminou lá. É ou não é? CB, BA, terminou no mesmo ponto. Ou seja, olha aqui eu fiz o desenho separado para você enxergar melhor. Ó, reduzido, mas ó, CD, DE e EA não terminou num certo ponto? Então, se eu fizer a soma vetorial dos dois, não dá esse vetor R, da origem do primeiro à extremidade do último? É ou não é? E se eu fizer, meu querido, minha querida, a mesma coisa com esse outro segmento aqui, ó, com essa outra parte, CBBA vai dar a mesma coisa. Olha aqui, ó, CBBA vai dar a mesma coisa. Olha aí, ó. Tá vendo? Então, esse vetor R, aqui é vetorial, tá, gente? Ó, aqui é vetorial. Esse vetor R, vetor, ele é esse CD vetor, DE vetor e EA vetor. É uma soma de vetores. Mas esse vetor R, vetor, também é CB vetor mais DA vetor. Estou chamando esses segmentos aqui, ó, dando o nome desse vetor nesse formato. CB, esse vetor, BA, esse vetor aqui. Então, galera, o que eu posso fazer? Que foi o que ele fez aí. Ah, gente, ele quer relacionar essas coisas, não quer? Então, olha só, se isso é igual a isso, agora eu tirei as setinhas em cima para deixar no formato que ele apresentou nas alternativas. Ah, então, se isso é igual a isso, eu escrevo, galera, minha dica para você é essa. Sempre que aparecer coisas assim, que você fala, meu Deus, quem que é igual a quê? Quem mais quem, menos quem é igual a quê? Relaxa. Faça sempre assim. Parte do mesmo ponto e vai analisando os vários caminhos que ele fizer. Tem que ser igual, galera. Por quê? Porque saiu do mesmo ponto e terminou no mesmo ponto. Entendeu? Então, ó, CD mais DE mais EA, na primeira figura, vai ter que ser igual a CD
mais BA, que é a segunda figura. Entendeu? Com isso aqui em mente, você vai mexendo nesses termos aqui, conforme for interessante e conforme for você estiver na alternativa, não tem jeito. A resposta, galera, a resposta desse exercício, estou olhando aqui na tela do meu computador, vai ser a seguinte, vai ser tal que eu vou mexer com os termos aqui para dar a resposta ali. Vai ficar assim, ó. Eu vou manter o EA aqui, vai ficar EA, deixa ele desse lado de cá mesmo. Eu estou fazendo com que chegue na resposta, porque você tem que ir testando, não tem jeito. Deixar o EA aqui mesmo. Esse CB eu vou passar para cá, vai ficar menos CB. Passei ele para cá, bora, passou para cá, só isso. Então ficou EA menos CB. Tá bom, mas aqui o DE eu vou deixar aqui, ó, mais DE. Isso tem que ser igual. Gente, eu passei esse cara para cá, e aí eu vou pegar esse CD e vou passar ele para o lado de lá. Então, esse CB que estava do lado de lá veio para cá, negativo. Esse CD de dado que está do lado de cá vai ter que ir para lá, também negativo. Então vai ficar o que, galera? Vai ficar o BA, que sobrou do lado de lá, porque o CB eu trouxe para cá, agora menos CD, que eu tive que levar para o lado de lá. É que eu tive que fazer esse arranjo para poder dar igual a resposta que caiu nessa prova da Federal. Entendeu? Então é isso. Resposta do exercício é a letra D de dado, tá? EA menos CB mais DE igual a BA menos CD. Tá legal? Tem que ir testando esse tipo de questão, não tem como, tá? Galera, então... Bacana, galera, bacana. Então é isso, tá bom? Então é isso. Eu fico muito feliz quando você chega até o final, que você está estudando, tentando, querendo, né? Então você pega aqui, ó, os links para você poder estudar cada vez mais. Vai para a lista de exercícios, faça o máximo que você puder. Vai para teoria se você tiver alguma dúvida, tá bom? Então é isso, muito obrigado, tudo de bom pra você, fica com Deus e até mais, valeu!